Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Palavra da salvação. Meu querido irmão, minha querida irmã, é com muita alegria que mais uma vez nós nos encontramos para este momento muito especial, quando nós nos colocamos diante da palavra do Senhor. Porque nos ama, Deus nos dirige a sua palavra. E nós, como resposta de amor a este amor que nos alcança, precisamos abrir o nosso coração e a nossa mente para escutá-lo. Por isso, meu irmão, te convido a mais uma vez fazer esta abertura profunda do seu ser, no mais íntimo do seu ser, e permitir que essa semente da palavra de Deus caia no solo sagrado do seu coração, que ela possa germinar, crescer e produzir muitos frutos. Escutemos com atenção a mensagem do Evangelho. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Estavam no caminho, subindo para Jerusalém. Jesus ia à frente deles. Estavam assustados e acompanhavam-no com medo. Tomando os 12 novamente consigo, começou a dizer o que estava para lhe acontecer. Eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos chefes dos sacerdotes e aos escribas. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos gentios. Zombarão dele e cuspirão nele, o açoitarão e o matarão. E 3 dias depois ele ressuscitará. Tiago e João, filhos de Zebedeu, foram até ele e disseram-lhe: Mestre, queremos que nos faças o que te pedimos. Ele perguntou: Que quereis que vos faça? Disseram: Concede-nos na tua glória, sentarmo-nos um à tua direita, outro à tua esquerda. Jesus respondeu: Não sabeis o que pedis. Podeis beber o cálice que eu beberei e ser batizados com o batismo com que serei batizado? Eles disseram-lhe: Podemos. Jesus replicou-lhes: Do cálice que eu beber, vós bebereis, e com o batismo com que eu for batizado, sereis batizados. Todavia, o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda, não cabe a mim concedê-lo, mas é para aqueles aos quais isso foi destinado. Ouvindo isso, os 10 começaram a indignar-se contra Tiago e João. Chamando-os, Jesus lhes disse: Sabeis que aqueles que vemos governar as nações as dominam, e os seus grandes as tiranizam. Entre vós não será assim. Ao contrário, aquele que dentre vós quiser ser grande, seja o vosso servidor. E aquele que quiser ser o primeiro dentre vós, seja o servo de todos. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meu querido irmão, minha querida irmã, esta mensagem do Evangelho que nós terminamos de escutar, ela é muito impactante, porque nós, de certa forma, nos vemos nos discípulos de Jesus. Nós nos identificamos com os discípulos de Jesus. Por isso não se trata de uma mensagem simplesmente do passado, mas uma mensagem atualizada na nossa vida. Por isso nos perguntemos como que esta palavra nos alcança, como que nós somos provocados por esta mensagem. O Evangelho começa falando desta subida de Jesus a Jerusalém. Jesus à frente, seus discípulos caminham com ele. Aliás, é bonita esta imagem do caminho, porque nos faz entender que a nossa vida cristã, ela acontece justamente no caminho. Nós somos a igreja peregrina neste mundo, caminhamos rumo aos céus para contemplar Deus face a face. E enquanto fazemos este caminho, é bom que nos coloquemos
como os discípulos de Jesus no seu seguimento. E enquanto estão subindo para Jerusalém, Jesus conscientiza os seus discípulos do que está por acontecer. Que, aliás, também é muito bonito porque Jesus não ilude os seus discípulos. Jesus não cria uma expectativa irreal nos seus discípulos. Ao contrário, Jesus apresenta-lhes a realidade que está por acontecer. Por isso diz o Evangelho, enquanto Jesus está subindo para Jerusalém, toma os 12 consigo e diz: Eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue ao chefe dos sacerdotes e aos escribas. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos gentios. Zombarão dele, cuspirão nele, o açoitarão e o matarão. E 3 dias depois, ele ressuscitará. Portanto, Jesus é muito aberto, é muito claro com os seus discípulos. O que lhe espera em Jerusalém é o Calvário, é a sua entrega, é a sua condenação, o seu sofrimento e a sua morte. Contudo, Jesus garante, nem o sofrimento, nem a morte, nem a humilhação terão a última palavra sobre ele. No 3º dia, ele ressuscitará. Pois bem, Jesus está falando da sua entrega generosa por amor aos seus discípulos, por amor à sua igreja. Mas o que isso causa no coração dos discípulos? 2 discípulos são apresentados no Evangelho com um sentimento, no mínimo estranho, mas que ao mesmo tempo nos provoca, porque pode ser que este mesmo sentimento esteja também presente no nosso coração. Diz assim o Evangelho: Tiago e João, filhos de Zebedeu, foram até ele e disseram-lhe: Mestre, queremos que nos faças o que te pedimos. Jesus pergunta o que eles querem e eles dizem: Concede-nos na tua glória sentarmos um à tua direita e outro à tua esquerda. Vejamos bem, enquanto Jesus está falando da sua entrega generosa, da sua paixão, do seu calvário por amor, Tiago e João, esses 2 discípulos de Jesus, estão em busca de lugares de honra e distinção. Concede-nos um lugar à tua direita e outro à tua esquerda. Isso é muito importante porque muitas vezes nós também na igreja somos representantes desses 2 discípulos, Tiago e João. Não estamos seguindo Jesus porque estamos dispostos também a dar a vida como ele entrega a sua vida, mas muitas vezes em busca de lugares de honra e distinção, um lugar à direita ou à esquerda do Senhor. E Jesus nos questiona: acaso podeis beber do cálice que vou beber? Podeis ser batizados com o batismo que eu serei batizado? O cálice e o batismo, essas imagens utilizadas por Jesus, são para apontar da sua entrega na cruz. Naquele momento, mesmo sem saber, esses discípulos dizem que sim, e de fato Jesus confirma. Como nós sabemos, os apóstolos de Jesus também tiveram o mesmo destino, mas certamente neste momento eles estavam somente interessados em lugares de honra. E Jesus conclui dizendo que não cabe a ele reservar um lugar à direita ou à esquerda. Noutros evangelistas dizem que somente o Pai pode conceder um lugar à direita ou à esquerda. Portanto, só gostaria de sublinhar este aspecto. Jesus está falando da sua entrega, mas os discípulos estão seguindo Jesus, mas trazendo no coração interesses pessoais, lugares de distinção. E continua o Evangelho mostrando que certamente esse sentimento de lugar de privilégio, de distinção, não estava somente no coração de Tiago e João. Parece que os outros discípulos também carregavam este mesmo sentimento, tanto que ao saber do pedido desses discípulos, começaram também eles a murmurar. E é interessante como Jesus se coloca diante do murmúrio dos outros discípulos. Sabeis que aqueles que vemos governar as nações as dominam e os seus grandes as tiranizam. E aí diz Jesus aos seus discípulos que serve também para nós: entre vós não será assim. Ao contrário, aquele que dentre vós quiser ser grande, seja o vosso servidor. Aquele que quiser ser o primeiro dentre vós, seja o servo de todos. Portanto, para Jesus, ou o reino de Jesus, é justamente o contrário da busca dos homens deste mundo. Ser grande e ser primeiro para Jesus é tornar-se servidor. E Jesus coloca justamente um parâmetro. Ele não exige isso somente dos seus discípulos.
Ele exige isso porque antes ele veio para servir, como diz o Evangelho. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Por isso, meu querido irmão, minha querida irmã, diante do Evangelho que hoje nós escutamos, deixamo-nos ser provocados por esta mensagem e nos perguntemos se estamos buscando em tudo, como Jesus, ser servidores e nos livrando da tentação de buscar na igreja lugares de honra e distinção. Meu querido irmão, minha querida irmã, alimentados pela Palavra de Deus, que hoje nos traz essa mensagem tão importante, que pede a cada um de nós, como seguidores do Senhor, o nosso Mestre, nos colocar a serviço, como Ele, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida, nós queremos concluir este nosso encontro pedindo a graça de viver bem a nossa fé cristã, como vida doada a serviço dos nossos irmãos e irmãs. Vamos juntos nos dirigir ao Divino Pai Eterno e a Ele fazer a nossa prece, concluindo este nosso encontro diário. Divino Pai Eterno, Deus de amor e misericórdia, te agradecemos por esta oportunidade que hoje Tu nos concedes. Este momento, Pai, momento de intimidade com a palavra de Teu Filho Jesus. Envia sobre nós o Teu Espírito, ilumina-nos, dê-nos força para conseguir colocar em prática aquilo que escutamos da mensagem do Evangelho. Assim seja. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.